começamos um mês extremamente especial na nossa comunidade. Nós começamos o mês do aniversário de 39 anos da nossa igreja. 26 de junho de 1979. E nós queremos refletir um pouquinho durante esse mês, como temos feito nos últimos 3 anos, um pouco sobre o nosso papel como comunidade, o nosso papel como igreja, o nosso papel como povo de Deus. E eu começo com uma frase do Ricardo Agreste. O Agreste diz o seguinte: quando nós olhamos uma igreja, quando nós olhamos uma comunidade cristã, a pergunta que nós precisamos fazer é a seguinte: quando o Senhor nos colocou aqui, no dia 26 de junho de 1977, que tipo de igreja o Senhor queria? O que o Senhor queria? Quando Deus instituiu essa igreja há 39 anos, o que Ele queria de nós? O que Ele queria dessa comunidade? Quais eram os sonhos de Deus para essa igreja? 39 anos se passaram, estão se passando. Que tipo de pessoas, quais pessoas têm sido alcançadas por essa igreja? Porque se você estudar um pouquinho da história de Cariacica, você vai perceber, e eu não estou falando disso hoje, eu estou falando de quase 4 décadas atrás, nós já tínhamos muitas igrejas espalhadas por aqui. Nós temos muitas igrejas muito mais antigas do que a nossa. Então, por quê? O que o Senhor queria quando Ele resolveu instalar aqui a primeira igreja presbiteriana de Campo Grande? Só para que vocês pensem, a Igreja Batista está ali, ela é muito mais antiga do que isso. Essa Assembleia de Deus que nós temos aqui na pracinha, ela é muito mais antiga do que isso. O que Deus queria? É por isso que, diante dessas perguntas que uma vez o Ricardo fez para nós, é que eu começo essa reflexão nesse mês. Vocês já começaram dieta, não já? Meninas, já? Já? Karine está contando mentira aqui. Ela falou assim, não, é ruim, duvido. Você não começou desse mês ainda, né? Olha aqui. Você começou a primeira semana, segunda semana. Quando deu a terceira e a quarta, você já não sabia por que você estava fazendo aquilo. No fim das contas, você parou porque você perdeu o propósito. Meninos, não tem quando vocês que estão aí já depois dos 35, e o colesterol começou a ficar mais alto, a glicose também, a pressão subiu. Aí o que o médico falou para vocês? Não sejam mais sedentários. Aí vocês começaram a fazer exercício físico, lembra? Falaram assim, agora nós vamos caminhar todos os dias. Aí você fala assim, agora eu vou caminhar 5 quilômetros todos os dias. Quando deu no terceiro dia, você já desanimou. Mas por que você desanimou? Desanimou, Marcão, já? Já, né? Mas por que você desanimou? É porque você perdeu o propósito. Na verdade, você se perdeu no meio da caminhada. O que eu estou querendo dizer isso com vocês? Você sabe qual é um grande perigo das igrejas de maneira geral? Elas iniciam, e na última década vocês perceberam isso demais, era muito comum, e às vezes até você vê uma portinha aberta com 4 cadeiras dentro, um cara gritando lá na frente, tocando uma música sozinho. Aí aquele negócio fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, quando pensa que não, fechou. Mas por que fechou? Porque começou sem propósito, já estava sem propósito no meio do caminho e terminou sem propósito. Ninguém sabe por que aquilo estava ali. E esse é um grande perigo do cristianismo de maneira geral. Ouça o que eu estou dizendo, nós perdermos o propósito. E aí, olha o que acontece com uma igreja que perde o propósito. Isso são palavras do Leonardo Sayum, pastor presbiteriano da Gávea, no Rio de Janeiro.
Ele diz o seguinte: o problema das igrejas que perdem o propósito é que elas se fossilizam. O que quer dizer uma igreja fossilizada? Vê se você já viu isso. Entra domingo e sai domingo e a vida das pessoas não é mais transformada. Entra domingo e sai domingo, você participa de um exercício religioso como esse. Os meninos cantaram muito bem, teve música aqui que fizeram modulação, tinha voz, tinha arranjo, tem um pastor que está aqui pregando, mas a vida das pessoas não muda. A igreja passa a ser um fim em si. Ela passa a ser exclusivamente um compromisso que a gente cumpre. E aí você quer ver um sinal disso na sua vida? Quando chega, por exemplo, domingo, e parece que a Argentina jogou agora 4 da tarde, perdeu 2-1, não é? Pro Palmeiras? Foi? Foi não? A Argentina perdeu 2-1, foi não? Podia ter sido com gol de mão aos 45, né? Mas não foi. Quando 4:30 da tarde, você começa a pensar assim: caramba, está na hora de tomar banho, porque eu tenho que ir para a igreja. Sabe quando começa a virar uma obrigação e começa a virar um fardo? É porque a gente já não entendeu mais o propósito. A gente começou a ficar um pouco cansado. E a gente começa a pensar assim: o que eu vou fazer lá mesmo? Isso é muito comum no nosso tempo. Eu não sei nas outras gerações, porque eu só vivi essa. E só vou viver essa, não vou viver outras. Mas é muito comum na nossa geração a gente ver crentes cansados. Mas eles não estão cansados porque servem a Deus. Porque se vocês observarem, eu falo isso como pastor de vocês, a nossa igreja não é uma igreja ativista. Pelo contrário. Porque eu tenho incentivado vocês, e essa é uma visão do conselho da igreja, por exemplo, de que vocês tenham tempo para se divertir, para que vocês tenham tempo para a família de vocês, para que vocês tenham tempo de exercitar o sacerdócio de vocês e a vida cristã de vocês no mundo, porque o mundo precisa muito mais de vocês. Porque lá fora as pessoas precisam muito mais de vocês do que aqui dentro. Aqui dentro a gente não muda nada, aqui dentro ninguém ouve falar de Jesus. E a gente quase não tem programação. Por quê? Porque a gente entende que cristianismo é algo que se vive. Mas se nós não somos uma igreja ativista, templarista, por que os crentes cada vez estão mais cansados? Por que cada vez os crentes estão... Parece que essa história que o escritor aos Hebreus diz que a gente precisa se reunir. Por que cada vez mais os crentes dizem assim: nossa, já tem culto de novo? Mas a gente já tem que ir para lá de novo. Eu tenho que ouvir o Rômulo de novo. Eu tenho uma tese. Perdemos o propósito. Nós perdemos o propósito, irmãos. Perdemos o propósito do que é a igreja. Perdemos o propósito do que é a comunhão dos santos. Perdemos o propósito do que é o povo de Deus. Isso aqui não é uma reunião obrigatória. Nada no cristianismo é obrigatório. Até mesmo a lei, aquilo que as pessoas falam tão mal, até mesmo a lei de Deus não é simplesmente uma obrigação. A lei de Deus é um reflexo da glória de Deus e do seu caráter. A lei de Deus é algo que se cumpre por amor. No cristianismo nada é imposição. No cristianismo ninguém está com uma arma na cabeça dizendo: você é obrigado a fazer isso, senão você vai para o inferno. Se você faz isso, é o primeiro ponto que você não entendeu nada do cristianismo. No cristianismo a gente responde ao amor de Cristo Jesus. O cristianismo é uma vida de devoção a Jesus Cristo pelo que Ele fez por nós na cruz e pelo que Ele está fazendo até hoje e pelo que Ele vai fazer eternamente. Acho que essa é a primeira motivação que nós precisamos resgatar nos nossos corações. O porquê servimos a Deus, o porquê tudo isso que nós fazemos, o porquê dessa vida, simplesmente porque o propósito das nossas vidas é adorar o Criador que se manifestou em Jesus Cristo, o Criador que veio viver por nós. Essa é a ideia. Mas nesse mês o que nós queremos é pensar um pouco nesse propósito. O que nós queremos é pensar e talvez resgatar a nossa mente o que talvez nós tenhamos perdido. Por isso, queria que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias no capítulo 29. É um profeta do Antigo Testamento. Jeremias no capítulo 29, nós vamos ler a partir do verso 4.
A Escritura diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Abre aspas para o que o Senhor vai dizer. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade. Em algumas versões está: busquem a paz da cidade. A revista atualizada está: busquem a paz da cidade. Busquem a paz da cidade, para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar onde os deportei, diz o Senhor. Agora olha para cá. Profetas antigos, a gente vê muito pouca pregação. Qual é o contexto disso aqui? Bom, o reinado é o reinado dos Edequias, um dos últimos reis de Israel. O que é que está acontecendo? Por causa da desobediência do povo, e que desobediência do povo é essa? Irmãos, Deus nos deu 3 mandatos na criação. Primeiro, família. Segundo, espiritual. E o terceiro, o mandato cultural, trabalho. O que Deus legou ao ser humano? 3 coisas: relacionamento com o outro, relacionamento com o Criador e relacionamento com a criação. É isso que Deus fez. Se vocês forem ver, em suma, para que vocês foram criados? Para se relacionar com Deus, para se relacionar com o outro e para se relacionar com a criação. Através do trabalho, através da família e através do culto. Você vai observar isso muito perfeitamente, que o trabalho é dado a Adão, dizendo: cultive a terra. Segundo, pegue Eva como sua esposa, tenha família. Terceiro, descanse. Descanse. Na criação, o 7º dia, que não é o sábado, não é isso. Deus está legando um tempo para que a gente tenha relacionamento com Ele. Quando da lei de Moisés, Deus fala a mesma coisa quando Ele diz: santifiquem o dia do descanso. Não é santifiquem o sábado, a palavra hebraica é Shabá, mas a ideia é descanso. Não é esse sábado depois de 10.000 alterações no nosso calendário, não é isso. Descansem, a ideia é: trabalhem 6 dias, descansem 1. É isso, porque nesse dia é o tempo de vocês se relacionarem com o Criador. É isso que nós estamos fazendo aqui. Tenham um dia para vocês estarem perto do Criador.
Mas não é só isso. A cada 6 anos trabalhado, a terra tinha que descansar um sétimo. Significa que, se eles plantassem aqui durante 6 anos, no 7º ano eles não poderiam plantar mais nada. Era o tempo do descanso da terra, porque a terra também precisava descansar. Se os nossos grandes empresários respeitassem a lei do Senhor, por exemplo, a Vale do Rio Doce, que já não é mais Vale do Rio Doce, e virou só vale, não acabaria com a natureza como tem acabado. E não sou nem ativista ecológico, mas eu só preciso olhar para a Escritura e ver: trabalhe 6 dias e descanse o 7º. Essa ordem é para tudo na criação. A lei de Israel dizia isso: trabalhem na terra 6 anos. E Deus ainda dizia: no 6º ano eu vou dar inclusive para o 8º. Porque no 6º ano eles produziam, comeriam no 7º, mas no 6º ano Deus dava para o 7º e para o 8º. Eles tinham que comer, porque era a providência de Deus. Tinham também que perdoar as dívidas uns dos outros, isso era o jubileu. Não precisava de bolsa isso, bolsa aquilo, porque em Israel a mobilidade social era dada a partir do perdão das dívidas. Se o Jader me devesse, em determinado período de tempo, no 6º ano, no 7º eu tinha que perdoá-lo para ele poder começar a vida de novo, porque eu já tinha demais. Esse era o mecanismo que a lei de Israel dava para que houvesse uma melhor distribuição de renda. A terra descansava, quem tinha mais distribuía e perdoava a dívida dos outros. Essa que era a ideia. Qual é o problema? O problema é que desde que eles entraram na terra prometida, até o período da Babilônia, eles nunca respeitaram o ano do descanso da terra. Nunca descansaram. Nunca deixaram a terra descansar. Por isso que, se você fizer uma conta simples, o período entre a entrada na terra prometida e o período do exílio babilônico são 70 anos que eles não deixaram a terra descansar. Por isso, o que Deus fez? Já que vocês arrebentaram com a terra, já que vocês arrebentaram com a minha criação, já que vocês não obedeceram a minha lei, o período em que vocês me desobedeceram e não fizeram a terra descansar, o que eu vou fazer com ela? Eu vou fazer ela descansar sozinha. O que eu vou fazer? Estou tirando vocês daqui agora. E estou levando vocês para a Babilônia, porque assim a terra pode descansar. Porque enquanto vocês estão aí, ela não descansa. Por isso, são 70 anos de exílio na Babilônia. Porque o povo nunca respeitou a lei de Deus. O povo nunca respeitou o limite da terra. O povo nunca respeitou o que ele tinha. Esse era o negócio. Eles nunca fizeram isso. Por isso que a gente, quando estuda a história, você fala assim: a história do povo, a história do povo, a história do povo. Por isso que são 70 anos. É o tempo em que eles não respeitaram o descanso que a terra tinha que ter. Então, já que vocês não me obedeceram, eu tiro vocês daí e pronto. E é aqui que esse texto está. Exatamente no período em que Deus está tirando o povo dele da terra, trazendo Nabucodonosor, trazendo os caldeus. E aí, quando o juízo de Deus veio arrebentando, porque os caldeus acabaram com tudo. Acabaram com o templo, acabaram com o muro, queimaram as casas, arrebentaram tudo, não sobrou nada. E o povo foi levado como escravo. O rei Zedequias, para vocês terem uma ideia, sabe qual foi a última visão que Zedequias teve? Eles mataram os filhos dele. E por que você falou assim? Por que foi a última visão? Porque depois que mataram os filhos dele, na frente dele, os olhos deles foram furados. Foi a última visão que ele teve. Tamanha maldade dos caldeus. E levaram eles para a Babilônia. Agora eles estão presos. E é aqui que eu quero que vocês percebam. O que é que está acontecendo com eles? Perderam o seu país. Perderam a soberania nacional. Não tem mais lei, não tem mais culto, não tem mais nada. Quando você olha o Salmo 137, ele diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós sentávamos e chorávamos. Como nós vamos cantar longe da nossa terra? Porque não tem mais culto, não tem mais adoração, não tem mais lei, não tem soberania, é um povo preso.
Agora eles não trabalham só 6 anos, agora eles têm que trabalhar o tempo todo, agora eles que são escravos e tem pessoas que estão por cima deles e eles precisam trabalhar de maneira ofegante e nada mais é deles. Perderam tudo, não sobrou nada. Esse é o contexto. Me aparece um profeta dizendo assim: aí rapaziada, deixa eu falar um negócio para vocês, o negócio é o seguinte, olha só. Esse negócio que nós estamos aqui, isso é temporário. Daqui a 3 anos nós estamos de volta, tá bom? Quero dizer para vocês, daqui a 3 anos a gente está voltando. E Jeremias ouve aquela conversa fiada e fala assim, 3 anos? Opa, são 3 anos não, gente. São 70. São 70. E o povo não quer ouvir ele. É por isso que esse texto começa dizendo, assim diz o Senhor. Eles estão presos na Babilônia. Presos na Babilônia. Aí você diz assim, pastor, tudo bem. Eu estou em Cariacica. Nabucodonosor nem existe mais. Nosso prefeito é Juninho. Tudo bem. Juninho é Nabucodonosor. Eu queria que vocês fizessem uma analogia. E para isso, dá um pulinho em Apocalipse 18. Porque eu preciso desse texto de apoio, último livro da Bíblia, para poder te mostrar uma realidade. E aí eu vou começar a fazer umas aplicações no texto. Tá bom? Eu tinha que te situar historicamente, para você entender o que está acontecendo aqui. Agora eu vou te colocar extremamente dentro do texto, e aí nós vamos fazer umas aplicações, ok? Olha Apocalipse 18, os versos 1 e 2. Depois disso vi, capítulo 18, estão aí? Ok? Depois disso vi outro anjo que descia dos céus, tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. Ele bradou com voz poderosa, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Agora, olha o que é a Babilônia. Todas as nações beberam do vinho da fúria, da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. O que é a Babilônia? Aonde o povo de Deus está? O povo de Deus está preso numa terra, pode voltar para Jeremias. O povo de Deus está preso numa terra que escraviza. O povo de Deus está preso numa terra que é uma terra de luxúria, uma terra de prostituição, uma terra de enganação, uma terra de mentira, uma terra de domínio. É aí que o povo de Deus está preso. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque, segundo a boa teologia bíblica, existe uma grande alusão de por que a Babilônia está aqui no Antigo Testamento. E por que em Apocalipse capítulo 18 ela está caindo. Porque o que vai cair no final é todo, e aqui no livro do Apocalipse, o que vai cair é todo esse sistema corrupto, prostituído, cheio de luxúria, cheio de mentira, cheio de enganação. O que a Escritura está dizendo? A Babilônia vai cair. O sistema que nós vivemos, todo esse sistema que a gente fica pensando assim, meu Deus, e eu não estou falando simplesmente de governo, eu estou falando da nossa vida. Você que, por exemplo, corre atrás do que não precisa para agradar quem não merece. Você, por exemplo, que estava conversando com a minha turma hoje de manhã na escola bíblica, você, por exemplo, que existencialmente está completamente insaciado. Essa realidade é uma realidade que não mais existirá. Essa realidade em que nós vivemos é passageira. O mundo que vocês conhecem não será assim para sempre. O mundo em que nós vivemos não será assim para sempre. Porque um dia ele foi criado e um dia ele vai ser criado novamente, porque nós estamos no meio de um mundo cheio de pecado. Por isso, esse texto está aqui em Jeremias 29, para fazer uma alusão simples. Vocês vivem na Babilônia.
Eu e vocês, como povo de Deus, vivemos dentro da Babilônia, vivemos num período, vivemos num sistema, e aí se Eclesiastes capítulo 3 está certo, nós vivemos num tempo em que não tem nada de novo, porque algumas pessoas falam assim, bom era antigamente era bom nada, porque antigamente também tinha pecado, e bom também não vai ser lá na frente, porque também vai ser pecado, e aqui nós temos o pecado. Cada época nós vivemos esses períodos, cada momento e cada geração com as suas peculiaridades. Mas o que é importante nós olharmos? Quando olharmos em volta de nós, o que é que nós precisamos perceber? Nós vivemos num sistema babilônico. Nós vivemos nesse sistema. É por isso que você não precisa se espantar quando você abre os jornais e a gente vê absurdos. Você não precisa se espantar quando você sai na rua e vê absurdos. Você não precisa se espantar quando você, às vezes, tiver desejo de fazer absurdos. Porque essa é a Babilônia. Esse é o tempo que nós vivemos. É o tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. É um sistema corrompido. É um sistema caído. É um sistema completamente cheio de luxúria e prostituição. Por causa do pecado. Essa é a ideia. Agora, e aí por isso que eu falei que eu quero fazer algumas aplicações. Agora alguns poderiam dizer assim, então pastor, deu errado. O senhor está dizendo que o mundo é ruim, e ele é. A Escritura vai dizer isso para mim. O mundo é ruim não é porque a sociedade é ruim, é porque os homens são ruins, os homens são pecaminosos. Aí você diz assim, o que a gente faz? Simples, olha para a Bíblia. O verso 5 diz o seguinte, construam casas e habitem nelas. Porque parece meio contrassenso. Você diz assim, então está tudo perdido. Ele diz, não, vocês estão escravizados, vocês estão num período difícil, vocês estão numa geração complicada, eles construam casas. Mas não simplesmente construam casas, ele diz assim, casem-se, tenham filhos, arrumem mulheres para os filhos de vocês. Ele diz assim, busquem a paz da cidade. E é isso que eu queria trabalhar com vocês hoje. Lembra que eu comecei falando de propósito? Eu queria que a gente refletisse nessa realidade qual é o nosso papel. Qual é o papel do povo de Deus nessa circunstância toda? Qual é o meu papel e o seu papel nesse mundo? Por muito tempo, nós ficamos com essa ideia de que o cristianismo é uma coisa zen. Nós vivemos muito tempo essa ideia de que cristianismo é uma coisa que vem da paz pessoal para a gente, simplesmente. O Francis Schaeffer diz que o ser humano está atrás de duas coisas. Primeiro, paz pessoal e prosperidade. Prosperidade, nas palavras do Schaeffer, é dinheiro. São essas duas coisas que o ser humano está afim. Ele quer paz pessoal e prosperidade, mais nada. O mundo pode estar caindo em volta dele, mas se ele tem paz e se ele tem dinheiro, ele está satisfeito. O outro que se exploda. Esse é o homem da nossa geração, pelo menos. O Schaeffer dizia isso na década de 70. Agora, quando eu olho uma realidade como essa, eu fico pensando no povo de Deus e eu acho que assim, Deus está querendo falar outras coisas para a gente. A minha fé não é zen, ela não veio simplesmente para me dar paz pessoal, porque eu fico pensando nos apóstolos de Cristo, eles não tiveram paz em momento nenhum. Eu fico pensando num cara igual Paulo. Paulo tinha paz enquanto era Saulo e perseguia a igreja. Depois que ele se converteu, ele não tinha paz. Pelo contrário, ele não tinha paz. Então essa história de que o cristianismo vem da paz pessoal e prosperidade, para com esse negócio. O que o cristianismo veio fazer? O cristianismo veio me comissionar e te comissionar. A quê? A viver. Olha só. Eu quero começar com vocês pelo verso 7. Olha o que a Escritura está dizendo. Busquem o que está na Bíblia de vocês aí. Essa expressão paz é shalom. Essa expressão paz é shalom. Eu acho muito engraçado quando eu vejo umas pessoas falando para as outras, shalom, 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 parece mantra, né? Shalom, shalom de cá, shalom de lá. Sabe o que é shalom? Shalom é justiça social. Shalom é distribuição de bens. Shalom é, quando Deus promete shalom na Torá, Ele está prometendo uma vida melhor para aqueles que estão à sua volta. Isso é shalom. Shalom é
a circunstância em que o outro está vivendo para que ele viva assim como eu vivo. Isso é shalom. Isso é shalom. Não tem nada espiritualoide. Shalom está ligado com o bem comum. Quando a Escritura está dizendo, busquem o shalom da cidade, ele está dizendo assim, busquem uma vida melhor para todos. Busquem o bem-estar de todos. Busquem para que todos estejam vivendo de uma maneira perfeita, plena. Porque shalom tem uma esfera própria. Então shalom é aquela ideia assim, se vocês estão vivendo de uma maneira digna, busquem shalom para os demais. Busquem que os demais também tenham essa mesma justiça social que há em vocês. E Deus está falando isso para o povo dele, para que o povo dele fizesse isso dentro da Babilônia. É aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Meus irmãos, a fé em Cristo Jesus precisa mover a mim e a vocês para que a gente busque o shalom de onde a gente estiver. Para que a gente, aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, para que a gente busque que o mundo em volta de nós tenha isso. E ele só vai ter isso a partir do momento em que nós nos comprometermos com a realidade que está em volta de nós. Só a partir desse momento. A partir do momento em que nós pararmos. E aqui eu vou citar uma outra frase do Ricardo que é muito legal. O Ricardo diz o seguinte, sabe qual é o problema da vida da gente na nossa época, da vida na cidade? O problema é que a vida na cidade é muito barulhenta. Sabe qual é a primeira coisa que você faz todos os dias de manhã? Depois de acordar, é claro. Você pega seu celular que está do lado da sua cama. Aí você vai lá com aqueles negócios que a gente faz assim. Aí você vê quantas mensagens chegaram para você de madrugada no WhatsApp. Aí você vai, abre alguma coisa, dá uma olhadinha, aí você levanta, liga o rádio, liga a TV. A cidade é barulhenta. E o barulho faz com que a gente não perceba a ação de Deus e não perceba o outro à nossa volta. Esse é um problema. Nós perdemos essa percepção. E para que nós fomos comissionados? Por que nós estamos aqui, gente? Eu sempre tenho falado para vocês, adorar a Deus é a primeira coisa. Agora eu vou repetir a pergunta que faço todos os anos nessa mesma época do ano. Se a primeira igreja presbiteriana de Campo Grande fechar hoje, qual é a diferença que nós fizemos para Cariacica? Qual é a diferença que nós fizemos para a nossa cidade? Qual é a diferença que a gente fez? As pessoas olham para nós como? Nós somos conhecidos na nossa cidade. Isso é engraçado, porque, irmãos, o evangelho foi muito chacoteado nos últimos tempos. Quando você falar para as pessoas assim, olha, tem um pastor lá na minha igreja, os caras falam, sabe o que para você? Pois é, tem um ladrão lá, né? A gente tem que ser sério com a nossa análise. Quando você fala que você vai para a igreja, o cara fala que você vai lá dar dízimo para o pastor. Porque isso é culpa do próprio segmento cristão. Agora cabe a nós trabalharmos para que essa mudança aconteça. E aqui deixa eu dizer o seguinte, eu quero te dar alguns exemplos do que a igreja pode fazer para que ela mude e para que ela traga paz, para que ela traga shalom à cidade. Tá? O primeiro exemplo que eu quero te citar é um exemplo do Brasil mesmo, em São Paulo, no final do século retrasado, uma mulher, esposa do reverendo Chamberlain, começa um trabalho com algumas moças. E ela resolve abrir uma escola para moças, para cuidar das moças. Numa época em que havia escola para menino, escola para menina. É engraçado que o trabalho cresceu tanto, que hoje a Universidade Presbiteriana Mackenzie é o maior sistema de universidades particulares da América Latina. Começou com uma mulher dando aula para mulheres. E eu estava agora em Brasília, numa reunião da igreja da gente,
E o ministro de Minas e Energia foi até a nossa reunião de pastores, simplesmente chegar e falar bem assim: eu queria agradecer a Igreja Presbiteriana do Brasil, porque vocês acabaram, e o Mackenzie, por exemplo, acabou de começar um processo de estudos de uma nova matriz energética que nenhuma universidade na América Latina tem esse processo. E isso começou com uma mulher que começou a dar aula para algumas dezenas de meninas no final do século XIX. É a gente contribuindo para que a cidade tenha paz. Eu posso te citar outros exemplos, eu vou fazer isso. Eu vou repetir o exemplo do Calvino, quando os soldados em Genebra voltavam da guerra. Os soldados voltavam da guerra e a guerra tinha acabado, porque o cristianismo no pós-reforma, começa na segunda geração da reforma, começa a pacificar a Europa. A Europa que estava completamente sitiada, com várias cidades-estado, começa a ser pacificada. A guerra começa a acabar e os caras não têm o que fazer. A única coisa que eles souberam fazer era lutar a vida toda. E aí o consistório de Genebra tem a seguinte ideia: por que não criamos escolas técnicas para dar uma formação profissional para todos esses caras? E as escolas técnicas começam a ser criadas na Europa, a partir de uma visão do cristianismo. Eu vou andar mais 200 anos e eu chego na Inglaterra, como eu citei para vocês, dos irmãos Wesley, o Carlos e o John. Citei isso para vocês há uns 30 ou 60 dias. Eles param com seus métodos para poder estudar a Bíblia nas casas. Só que alguns parlamentares ingleses, naquela ocasião, começam a ter contato com o Evangelho. E quando eles começam a ter contato com o Evangelho, eles fazem algo muito curioso. Começam a perceber que a Escritura é contra a escravidão. E o parlamento inglês começa a brigar e lutar contra a escravidão na humanidade, a partir simplesmente de um exemplo e do estudo da Escritura. É o povo de Deus lutando pelo shalom na cidade. É o povo de Deus mudando e tentando mudar a realidade à sua volta. É o povo de Deus tentando abençoar a vida das pessoas. Me lembro que há uns 3 anos contei para vocês, deixa eu andar mais 100 anos um pouquinho, e falar para vocês do exemplo do Spurgeon. Vocês estão falando assim: pastor, você está pegando muito pesado. O senhor está falando de montar uma escola, de parlamentares. Sim, mas deixa eu citar um exemplo simples. O Spurgeon terminou de pregar um sermão. E quando ele terminou de pregar um sermão, na semana ele foi visitar o pessoal da igreja e falou: deixa eu ver se esse pessoal realmente gravou a minha mensagem. E aí quando ele chegou lá, o pessoal gravou, não gravou, gravou, não gravou. E ele tenta instigar para ver se o cara sabia alguma coisa. O cara chegou para ele e falou assim: pastor, eu não lembro nem o livro que o senhor leu. Mas quando eu saí de lá, eu fui para o meu comércio e mudei o fiel da balança. O cristianismo precisa trazer paz para a cidade. O cristianismo precisa mudar a realidade à nossa volta. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque isso não é utopia, nós já vivemos isso no passado. O Império Romano foi pacificado com isso nos 2 primeiros séculos. Porque homens viralizaram o Evangelho, homens pregaram o Evangelho e começaram a viver de maneira digna do Evangelho. E começaram a buscar a paz da cidade, e esse é o nosso propósito. Esse é o nosso propósito. Irmãos, não esperem que a educação vai mudar o mundo, porque não vai mudar. Porque se ela tivesse que mudar, a Europa não era o que é, os Estados Unidos não são o que são. A educação não vai mudar o mundo, porque ela não muda o coração. Ela pode ser importante, mas ela não muda o coração. O que muda o coração é o Espírito Santo através da palavra de Deus. Por isso o Cordeiro precisa voltar. O que muda o mundo não é a política, embora ela seja importante. Senão os partidos os governos parlamentaristas, que quando você tem o primeiro voto de protesto, derruba-se um primeiro-ministro. E os caras não aceitam corrupção. Esses países não teriam problemas, porque esse não é, a política não muda o mundo. A ciência não muda o mundo. Eu disse para a minha turma hoje de manhã, porque quando nós inventamos esse método científico de 200 anos para cá, 160 anos para cá, nós falamos que a ciência ia resolver o mundo, e resolveu muita coisa, porque nos deu a penicilina, você tem a amoxicilina, você tem cefalexina, cefalosporinas estão aí, mas a gente conseguiu também criar a bomba atômica com ela.
E aí a gente não estava satisfeito com isso e criamos também a bomba H. Porque a ciência não vai resolver o problema do mundo. Porque quando a gente tentou inventar um xarope, nós inventamos Coca-Cola. Porque quando a gente tentou descobrir um planeta e a gente falou, não, agora eu aprendi a vida inteira que Plutão era um planeta, agora já virou uma estrela anã, sei lá, que desgrama é isso. Porque a ciência não vai resolver o problema do mundo. O que vai resolver o problema do mundo é quando o povo de Deus começar a se posicionar na terra, simplesmente para trabalhar pela justiça, simplesmente para ouvir a voz do seu Redentor, o Senhor Jesus, para começarem a trabalhar pela paz na cidade, para começar a trabalhar para que a realidade à nossa volta comece a mudar. A partir daí vocês esperem ter um mundo melhor. Agora, principalmente nos últimos 30, 40 anos, nós viemos para dentro da igreja, repetimos mantras e mantras e mantras e mantras, e a vida das pessoas não é mudada, o pecado não é combatido. E se os crentes não mudam de vida, o que nós vamos esperar da sociedade à nossa volta, irmãos? Nós perdemos o propósito. Nós perdemos o propósito. A igreja tem sido um fim em si mesma. Esse é o nosso problema. Sabe o que o mundo está precisando? O mundo está precisando de vocês. O mundo está precisando de gente crente. O mundo está precisando de gente que reconheceu o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que onde estiverem, exerçam o papel como cidadãos do reino dos céus, dentro da Babilônia, para que a cidade tenha paz. Vocês querem ver o dia que essa cidade vai ser melhor? Vocês querem ver o dia que vocês vão andar aqui em Cariacica, em Campo Grande, nessa pracinha que a gente só vê nóia? Aonde mais? Não tem a igreja batista aqui? Começa a andar. Isso eu estou falando de Campo Grande, que é onde eu moro. Você passa ali naquele largo, você vê 15, 20 dos caras cheirando cola, com aquele litro de thinner na mão. Só que o que a gente faz? Alguém precisa fazer alguma coisa. Alguém quem? Por isso Bruno Garchagen escreve um livro interessante. Por que os brasileiros odeiam tanto os políticos, mas amam o Estado? Porque a gente sempre fala assim, o poder público tem que fazer alguma coisa. O poder público tem que fazer alguma coisa. E você? E eu? E nós? Porque se a luz do Evangelho chegou dentro de mim, se a luz do Evangelho chegou dentro de você, nós pregamos a Escritura, nós pregamos a palavra, nós não somos uma ONG, nós não somos OCIP, nós somos igreja, a gente prega a palavra. Agora, aonde a gente está, meus irmãos? Aonde a gente está? A realidade precisa mudar. Aonde a gente está, a realidade precisa mudar. A gente precisa sair de dentro da igreja. E eu não estou falando que não é para você vir para não vir para cá. Teve uns anos atrás que teve uns aqui que queriam cortar a minha cabeça. Falando assim, o pastor está mandando a gente nunca mais vir aqui. Quem é que o dia que eu falei isso? Porque aonde você vai se abastecer? É aqui. Agora o que você faz com isso? Nunca falei para vocês. Em todos esses anos que sou pastor aqui. Nunca falei para vocês não virem aqui. Pelo contrário. Sempre tenho falado, valorizem a comunhão, valorizem a vida em conjunto, valorizem a comunidade, valorizem o tempo. Vai tomar café na casa do irmão, venham aos cultos, participem da escola bíblica. A gente sonha em dividir essa igreja em células, participem. Mas pega esse negócio, em nome de Jesus, espalha pela terra, porque não é possível. A ordem foi dada. A ordem já foi dada, gente. Trabalhem pelo shalom da cidade. Foi para isso que Deus nos colocou aqui. Esse é o nosso papel. Isso precisa começar com a gente. Precisa começar com você. Aí, para você não falar que eu pego muito pesado e tal, o pastor pega pesado com a gente, não é isso não. Deixa eu te dizer umas coisas legais que a gente está fazendo. Que são passos que nós começamos a dar. São passos que a gente começa a dar. A gente começa a engatinhar. Vocês lembram disso aqui? Ó. Essa era a casa. Michele veio aqui, trouxe uma demanda para nós, falou assim, conheci uma menina, tem câncer, desenganada pelos médicos, nós não sabemos quanto tempo de vida ela tem, mas pastor, a gente precisava dar uma vida digna para essa menina. E nós fomos lá, olhamos a casa da Lorena, vimos qual era a situação deles. Muitas pessoas morando dentro de uma mesma casa. Deus colocou no nosso coração o desejo de levantarmos uma oferta para poder abençoar a vida dessas pessoas. E sabe o que é mais interessante?
Nós levantamos um bom dinheiro aqui, todo o dinheiro foi revertido para isso. Ainda faltou, alguns irmãos completaram, conseguiram doações com outras pessoas, teve gente que doou tempo de serviço, teve gente que doou dias de trabalho, foi uma coisa linda de se ver, e o resultado foi esse. Isso é a gente lutando pela paz na cidade. Isso é a gente começando a fazer alguma coisa. Isso é a gente começando a trabalhar. Mas a gente pode mais, tá entendendo? E a Lorena teve a primeira festa de aniversário da vida dela, né, Michele? Só para vocês verem, essa é a Lorena. Ela tem um câncer, olha o abdômen dela dilatado. E não tem cura, gente, a gente não sabe. Mas a gente queria pelo menos dar um pouquinho de dignidade para essa gente. E nós fizemos cultos, pregamos o evangelho, cantamos, abençoamos. E é isso. A gente começando. O carro-chefe da igreja é pregar o evangelho. Lembrem-se disso. Esse é o nosso carro-chefe. O evangelho é inegociável, minha gente. Porque às vezes no afã de tentarmos mudar a realidade à nossa volta, nesse afã, a gente esquece de pregar o evangelho, que é o nosso carro-chefe. E não é disso que eu estou falando. Porque a igreja existe para pregar o evangelho. Isso é fato. O David Nicholas fala isso com propriedade, quando ele diz: Deus nunca mandou a igreja doar uma cesta básica para ninguém. Deus nunca mandou fazer isso. Deus mandou a gente pregar o evangelho. Agora, há valores os quais Deus colocou na vida da gente para que a gente trabalhe pela paz da Babilônia, para que a gente trabalhe pelo shalom da cidade. E a gente pode mais. É isso que eu quero desafiar vocês. É a isso que eu quero desafiar a cada um de vocês. Só para eu dar mais poucos exemplos e já termino agora. Ontem, por exemplo, nós mais uma vez saímos com o time da medula óssea, do Doe Vida, Doe Medula Óssea. E temos feito isso sempre. Nos últimos anos nós temos trabalhado incessantemente para que a gente conscientize as pessoas de que elas podem ser doadoras de sangue, podem ser possíveis doadoras de medula óssea. Isso é a gente começando a caminhar. Alguns de vocês, um tempo desse atrás, e quando o reverendo Lapa veio aqui, há 2 ou 3 semanas, nem sei, falaram comigo assim: por que nós não temos um colégio presbiteriano, confessional? E alguns irmãos se reuniram e falaram assim: a gente quer discutir a ideia. Olha que ideia maravilhosa. Se nós formos vocacionados para isso, por que não? Precisamos perguntar ao Senhor se essa é a nossa vocação, para contribuirmos com a nossa cidade, para contribuirmos com a realidade à nossa volta. Irmãos, o mundo está carente de gente como vocês. Gente crente. Gente crente. Os seus vizinhos precisam de você. A rapaziada do seu trabalho precisa de você. Os seus amigos lá do Facebook, aqueles seus best friend forever, eles precisam de você mais do que você mandar carinhas para eles, eles precisam de você. Eles precisam de você. Precisam de gente crente. Precisam de gente crente. E o Tim Keller fala isso no Igreja Centrada, é muito legal, quando ele diz assim: os crentes precisam parar de ser chatos. A crente é estereotipado. O crente é estereotipado. A gente olha crente e fala: ih, aquele é crente. Mas não é pelo que o cara é, não. É do jeito que ele fala. É a roupa que ele veste. As pessoas precisam saber que eu sou crente. Mas pelo que eu sou. Pelo que eu sou. Simplesmente pelo que eu sou. E aonde a gente não vai entrando, por muito tempo, a gente ouviu falar assim: nós somos cidadãos dos céus. Então, isso aqui a gente não se mistura, não.
eu não sou favorável a que a gente fique se juntando com esses rótulos de evangélicos. Eu não sou favorável a isso. Não sou favorável a isso. Não acho que isso é escritura. Mas eu acho que a gente pode, naquilo que a gente desempenha, aonde Deus colocou vocês, com os dons e talentos que Deus deu para vocês, executarem isso de maneira tão excelente, não pelo salário no fim do mês, não pela promoção que pode chegar, mas por causa da glória, da graça de Deus que operou na vida de vocês. Que vocês desempenhem as atividades as quais Deus entregou nas mãos de vocês, para que honrem o nome de Jesus Cristo, para que exaltem o nome de Jesus Cristo, para que a cidade tenha paz, para que a gente seja uma referência de justiça, para que a glória de Deus não seja mais envergonhada, porque lá vai o crente, mas para que a glória de Deus seja vista, dizendo assim, cara, da onde veio esse cara aí? E você pode dizer, eu vim da cruz, porque lá eu nasci de novo, e da onde eu vim você também pode vir, da onde eu vim você também pode nascer de novo, porque o Cordeiro veio para nos dar vida. Deus nos abençoe, irmãos, nesse tempo, e que a gente possa refletir, para que a gente seja uma igreja que trabalha e busca o shalom do lugar em que a gente está.